Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa orquídea linda, que é a orquídea Ludisia Discolor, a popular orquídea pipoca. Orquídea pipoca por conta das suas florzinhas branquinhas, lindas, gente, ó, que saem nessa haste floral. E ela realmente se parece com uma pipoca, por isso que ela tem esse nome popular. Ela é uma orquídea terrestre, tem uma folhagem linda, gente. É uma das poucas orquídeas que tem a folhagem, né, ornamental. Porque a maioria das orquídeas, elas são lindas, como vocês podem ver, tem várias aqui, né? Eu estou gravando debaixo do meu orquidário. E eu tenho muitas orquídeas aqui, quando elas florescem, elas são lindíssimas. Mas o vegetal das orquídeas geralmente é aquele verde ali, né? Não tem muita graça nas folhas. Para quem cultiva orquídeas, acha, né, cada pedacinho ali da sua orquídea bonito. Mas a gente tem que concordar, né, que essa orquídea aqui, ela é muito ornamental, não só pelas flores, mas também pelas suas folhas, que são lindíssimas. Olha, as folhas são num tom bordô, num tom vinho, e tem umas estrias, né, nas folhas vermelha. O verso da folha também é vermelho, olha, é muito linda essa orquídea, gente. E hoje nesse vídeo, então, eu vou passar dicas de cultivo dela para vocês e a gente vai replantar essas duas mudinhas aqui também. Vou mostrar o substrato que eu vou utilizar, a adubação que eu vou fazer, então fica comigo nesse vídeo até o final para você aprender a cultivar essa orquídea maravilhosa. Então, primeiro nós vamos replantar essa orquídea. Eu já peguei todos os materiais aqui que eu vou precisar para fazer o replante. Eu vou plantar ela em um vaso de plástico tipo cuia, porque essa orquídea, ela tem o comportamento de pender. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai pendendo no vaso, né? Vai formando tipo uma minhoquinha assim, gente. Aqui, né, nas mudinhas novas, ela está mais para cima, porque ela ainda é novinha, mas conforme ela for crescendo e enchendo esse vaso, ela vai pendendo. Por isso, né, para esse tipo de orquídea é bom a gente utilizar vasos tipo cuia. Tipo esse daqui que eu escolhi. Eu vou plantar no vaso de plástico, mas ela também pode ser plantada em vaso de barro. Então o vaso você vai escolher conforme a sua preferência. Eu também vou cultivar essa orquídea, gente, pendurada. Então para isso, para fazer a drenagem do vaso, eu vou utilizar isopor, porque o isopor ele é leve, então eu não quero que esse vaso fique muito pesado, porque ele vai ficar pendurado. Se ele fosse ficar sob uma bancada, né, tipo assim em cima dessa mesa, que ele precisasse de peso nesse vaso, então eu poderia fazer essa drenagem com pedra brita. Outro material leve, né, que a gente pode substituir o isopor é a argila expandida também, que é boa para fazer drenagem e é bem levinha. Por ela ser uma orquídea terrestre, então a base do meu substrato vai ser terra para ela, né, gente? Só que não pode ser aquela terra compactada. Olha, tem que ser uma terra bem soltinha. Uma boa opção para plantar essa orquídea é aquele substrato próprio para mudas, que a gente usa para plantar hortaliças, é muito bom. Aquele outro substrato da Carolina Soil também é muito bom, aquele substrato que é bastante utilizado para plantar suculentas, ela também vai muito bem. E esse substrato que eu vou utilizar aqui, gente, é basicamente o substrato que eu estou utilizando para plantar as minhas folhagens. Mas aqui tem terra, e essa terra aqui é aquela terra que fica assim naquela primeira camada, lá no meio da mata, sabe? Aquela primeira camada de terra, olha, com bastante folha decomposta, galinhos. Então é uma terra bem fofinha, gente, que não fica compactada. Eu moro no sítio, né? Moro perto do mato, então eu peguei um pouquinho dessa terra lá no mato mesmo. E para ajudar na drenagem dessa terra, eu vou misturar aqui casca de arroz carbonizada. Então aqui eu acho que tem duas partes dessa terra e vou colocar uma parte de casca de arroz carbonizada. Porque, olha só, aqui ó, no substrato que o produtor plantou essa planta, eu vi que ali no fundo tem aquele substrato, né, próprio para mudas. E por cima tem casca de arroz carbonizada. Então eu vou misturar aqui nesse substrato a casca de arroz. Ela ajuda muito na drenagem, gente, e a casca de arroz ela não retém umidade. Essa orquídea aqui, ela gosta muito de umidade, umidade ambiente e umidade aqui nas raízes também. Lógico que não pode exagerar, porque ela é uma orquídea, ó, que vocês podem ver que ela tem um caulezinho bem grosso,
e ela armazena água aqui nesse caule. Então, se a gente exagerar na umidade, plantar ela em uma terra compactada que vai ficar ali encharcada, ela pode apodrecer. Então, por isso que eu vou misturar aqui nesse substrato a casca de arroz, né? Porque assim a terra vai ter a umidade e vai ter uma boa drenagem por conta da casca de arroz. E para fazer a adubação dessa planta, né, como eu vou replantar ela, eu já vou misturar tudo ali no substrato. Eu vou utilizar torta de mamona, porque a torta de mamona é rica em nitrogênio, vai ajudar, né, no crescimento da planta. Vou utilizar farinha de osso, porque a farinha de osso ela é boa para ajudar na floração e também para plantas coloridas, como é a ludísia. A farinha de osso ela ajuda a cor, né, dessa folha, dessa planta ficar mais bonita. E como ela é uma planta terrestre, uma orquídea terrestre, a gente pode utilizar todos esses adubos orgânicos sem medo na nossa orquídea. Aqui nessa terra também tem um pouquinho de esterco de gado misturado aqui, gente. O esterco de gado também é rico em nitrogênio. E eu também vou estar utilizando o Basacoat, que é o adubo de liberação lenta que eu gosto de utilizar em todas as minhas orquídeas. Em todas as orquídeas epífitas que eu cultivo aqui, eu utilizo esse adubo. E nas terrestres também. Então, por isso que eu vou misturar um pouquinho dele aqui no substrato. Então, vamos lá preparar esse substrato, né? Vou colocar aqui a casca de arroz. Vou colocar um pouquinho de torta de mamona. Eu não vou exagerar nessa adubação, gente. Como aqui já tem uma fonte de nitrogênio, que é o esterco de gado, eu vou colocar só uma colher de torta de mamona. E vou colocar uma colher e meia de farinha de osso. É bom a gente tomar cuidado quando a gente faz essa mistura aqui, tá, gente? De torta de mamona e farinha de osso. Porque a torta de mamona, ela é tóxica para pessoas, para animais. E a farinha de osso, ela tem o cheirinho ali do osso. Então, se você tem crianças pequenas em casa, é bom você tomar cuidado quando você utiliza, né, a torta de mamona. E é bom tomar cuidado principalmente com pets, com cachorros, gatinhos, que se você fazer essa mistura aí de torta de mamona e farinha de osso, pode ser que por conta do cheirinho ali da farinha de osso, o seu cachorrinho ou o seu gatinho possa querer mexer no seu vaso. E se tiver misturado com a torta de mamona, pode ficar bem perigoso ali para os animais. Então, se você tem certeza que nenhum animalzinho vai mexer ali no seu vaso, você pode utilizar tranquilamente, né, esses dois materiais juntos. Mas se você não tem tanta certeza assim, então não utiliza a torta de mamona misturada com a farinha de osso. Usa um ou outro. E se você não for utilizar a torta de mamona como fonte de nitrogênio, você pode substituir pelo esterco, gente. Tanto de gado quanto de frango são riquíssimos em nitrogênio. O de frango, ele é um pouco mais rico em nitrogênio do que o esterco de gado. Então, são boas opções que você pode estar misturando aí junto com a farinha de osso sem ter problema nenhum, né, de causar mal aí para os seus bichinhos. E eu também vou colocar aqui nesse substrato, então, uma colher de Basacoat, gente. Vou medir aqui. É bom a gente saber certinho a quantidade que a gente pode colocar de adubo ali no substrato, ou quando a gente vai adubar uma planta que já está plantada, né? Adubo demais, ele pode queimar a nossa planta, pode fazer muito mal para ela. Nos rótulos das embalagens, né, dos adubos, sempre vem a quantidade que a gente pode utilizar, né, ali para o tamanho do vaso. Então, você sempre se baseia pelo que está escrito ali na embalagem, né? O produtor, ele já manda tudo certinho ali para você. Eu coloquei aqui meio ao olho porque eu já tenho essa noção, mas se você ainda não tem, né, essa noção certinha do quanto de adubo colocar, você olha ali e segue certinho a especificação que está ali na embalagem, para você não correr risco de queimar as suas plantas. Agora eu vou misturar então esse substrato, aí ele já vai estar prontinho para a gente plantar a nossa lindona de hoje. E foi assim que ficou o substrato, gente. Olha, um substrato bem soltinho, rico em matéria orgânica, perfeito para plantar a nossa ludísia. Vamos lá então para o plantio. Vou utilizar o isopor para fazer a drenagem. Vou picar ele em pedacinhos, fazer mais ou menos uns 2 ou 3 dedos de drenagem no fundo do vaso.
vou plantar essas duas mudas no mesmo vaso, porque eu quero que o meu vaso ele encha, né, mais rápido. E para tirar do vaso é muito fácil, é só apertar assim, gente, olha. Dá umas apertadinhas ao longo do vaso e puxa, que ela já vai sair. E aqui vocês podem ver o rizoma dela, ó, dentro da terra, gente. Ela vai crescendo aqui, ó. E aí, enquanto ele tá dentro da terra, ele fica branquinho. Conforme ele vai crescendo e ele sai para fora da terra, aí ele forma um novo broto. E quando ele começa a pegar claridade, é que ele vai ganhando a pigmentação, né? Essa pigmentação escura, que é a cor da ludísia. Olha que coisa linda, gente, isso aqui. Então, ele cresce e daqui vem um novo brotinho. Vou tirar a outra aqui do vaso também. Apertadinha, puxa com cuidado para não quebrar nada. E pronto, já saiu. Deixa eu deixar elas aqui, porque eu vou fazer uma camadinha aqui no fundo do vaso de substrato, para acomodar melhor essa planta. Então, faço uma camada aqui no fundo do vaso com o substrato. E aí, então, eu venho e coloco as minhas mudinhas. Eu acho que eu vou plantar elas mais no meio aqui do vaso, gente. Porque a ludísia, ela é uma planta que, pelo que eu percebi aqui, ela cresce para todos os lados. Se ela tiver claridade, né? Se a claridade estiver maior, por exemplo, desse lado, aí ela vai soltar os brotos novos todos para cá. Mas se ela tiver claridade por completo, então ela vai crescendo ao redor do vaso todo. Deixa eu falar com vocês como é que a gente faz muda dessa planta. Ela é muito fácil de fazer muda, você pode tanto fazer pela divisão de touceira, né? Vai replantar, divide essa touceira ao meio. Eu não vou fazer isso agora, gente, porque, né, eu não estou querendo fazer mais mudas, já tem essas duas aqui que eu vou plantar aqui no vaso. Mas você pode fazer, então, a divisão de touceira. E uma outra forma muito legal de fazer mudas dessa orquídea, que geralmente, né, não é muito comum nas orquídeas, é através da estaquia. Então, a gente pode cortar um pedacinho do rizoma, colocar ali na terra que ele vai enraizar. Isso é muito legal, né? Uma forma muito fácil de fazer a propagação dessa orquídea, porque de um galinho você pode fazer várias mudinhas. Então, através da estaca, a gente também pode fazer muda dessa orquídea linda. Então, vou colocar as minhas duas mudinhas aqui e agora eu venho colocando substrato, né, em volta desse vaso todo. Vou colocando o substrato e vou dando umas apertadinhas assim para ir firmando o substrato e a planta. E, gente, eu fiquei tão feliz quando eu encontrei essa orquídea aqui para comprar, porque já tem muito tempo que eu queria comprar ela. Mas sempre quando eu encontrava essa orquídea, ela estava em um preço absurdo aqui na minha região. E aí vocês nem acreditam, gente, onde que eu fui comprar essa orquídea? Em uma cidade que eu acho que dá uns 400 quilômetros aqui da cidade que eu moro. A gente que gosta de orquídea, a gente sempre vai, né, nos lugares e fica olhando, né, fica buscando sempre onde tem uma plantinha. E eu não fui, né, naquela cidade com intenção de comprar uma planta, mas apareceu a ludísia ali e eu acabei comprando. A gente teve que fazer uma viagem para acompanhar o meu cunhado, ele foi fazer uma viagem a trabalho e a gente foi com ele. E aí ficamos um dia só lá naquela cidade e a gente foi no supermercado comprar umas coisas. E quando eu cheguei naquele supermercado, gente, eu já vi lá aquele monte de ludísias e eu corri para ver o preço. E essas mudinhas, elas estavam cada uma por R$25. Aí eu não resisti, já comprei duas, porque essa planta aqui na minha região, ela é realmente bem cara, gente. Então eu sempre queria comprar ela, mas não dava pelo preço que eu encontrava aqui. E aí eu já aproveitei e comprei duas mudinhas para eu poder, né, fazer um vaso aqui bem cheio. Elas vieram de muito longe, mas agora estão aqui, né, para mim cultivar com maior amor e carinho, como eu cultivo todas as minhas outras orquídeas. E estou muito feliz de ter elas na minha coleção, porque eu sempre achei essa orquídea muito linda. Então vamos continuar o plantio aqui, gente. Ó, tá vendo que eu tirei do vasinho, né, daquele vasinho mais compridinho, ela já começou meio que querer pender aqui, gente. Deixa eu dar uma apertadinha aqui no substrato para ela ficar bem firminha. Vou colocar um pouquinho mais de substrato aqui do ladinho do vaso. Não é
bom é a gente encher o vaso de substrato até em cima. Isso em qualquer planta que a gente for plantar. Porque senão quando a gente rega, essa terra ela vai escorrer por cima do vaso, a água também vai escorrer ali por cima do vaso, vai fazer aquela bagunça, principalmente essa orquídea aqui que é terrestre, né? Então quando a gente rega, vai sair aquele monte de terra por cima. Então sempre deixa, gente, uns 2 dedos de borda assim no vaso que você for plantar. 1 ou 2 dedos de borda, só coloca substrato, né, até ali e deixa um tanto de borda para não fazer essa bagunça aí quando a gente for regar. E também porque quando a gente for repor a adubação, se o vaso está todo cheio até em cima de substrato, quando a gente põe a adubação e rega, essa adubação vai toda embora, ela escorre por cima do vaso. Então, tem vários benefícios, né, para a gente, quando for plantar qualquer planta, deixar aí um pouco de borda no nosso vaso. Pronto, gente, ela já está replantada, tem casinha nova, aqui agora ela vai poder crescer, se desenvolver. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é, não use um vaso muito maior do que a sua planta, um vaso muito grande. Vocês viram que elas estavam, né, nesse vasinho pequenininho. Se eu fosse plantar uma mudinha só, gente, eu plantaria em um vaso desse tamanho mais ou menos. Como eu plantei 2 mudas, então elas precisam de mais espaço para se desenvolver, eu já plantei, né, nessa cuia. Eu acho que essa aqui é a cuia 21, se eu não me engano. Mas plantei aqui num vaso que ela vai ter um pouco de espaço para crescer, mas não é aquele vaso enorme, porque quanto maior o vaso, mais substrato vai e quanto mais substrato tem no vaso, mais tempo demora para secar. E como ela é uma planta que ela gosta de umidade, mas ela não pode ficar encharcada, então é bom que a gente cuide no tamanho do vaso que a gente vai plantar. Sempre plante a sua orquídea num vaso proporcional ao tamanho dela, tá bom? Como eu acabei de plantar ela e ela já estava bem compridinha, gente, ela pendeu no vaso, mas ela não pendeu naturalmente, né? Não foi ela crescendo aqui e pendendo. Então ela tá meia troncha, por isso que eu vou tutorar, né, essas hastezinhas aqui que estão floridas, para ela ficar um pouco mais bonitinha enquanto ela tá com flor. Depois, conforme ela for crescendo e enchendo esse vaso, ela própria vai pendendo. E as próximas florações, então, que saírem, né, depois que ela pender naturalmente, a floração já vai sair viradinha assim para cima, mesmo com ela, né, pendendo. Mas para ela ficar mais bonitinha, então, aqui nesse replante, eu vou fazer o tutoramento dela, né, vou deixar ela mais em pezinho assim para ficar mais bonitinha. Para isso eu vou utilizar palitinho de churrasco, esse daqui já tá bem velhinho, porque eu já estava utilizando em outras orquídeas minhas, então eu só coloco aqui assim no vaso e amarro. Eu gosto de utilizar esses amarrilhos aqui, gente. Quando eu compro orquídeas, Phalaenopsis, por exemplo, que vem com esses amarrilhos, eu sempre guardo, eu nunca jogo fora, para eu poder estar utilizando nas outras orquídeas, gente. Então, uma dica aí para vocês, não joga fora essas coisinhas não, que uma hora ou outra a gente sempre utiliza de novo. E vou amarrar aqui com cuidado, né? Não vou apertar demais, para não machucar o rizoma dessa planta. Só para ela ficar mais bonitinha aqui no vaso mesmo. Vou fazer isso agora no vaso todo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Prontinho, gente, olha, Ludísia plantada, olha como ela ficou linda, tutoradinha assim, vai evidenciar mais as hastes florais, porque são lindas também. E eu tava pensando aqui, gente, como que a natureza é perfeita, né? O combo de folha escura com florzinha branca ficou a coisa mais linda do mundo. Eu tô aqui só admirando a beleza dessa orquídea, gente, ela é muito linda. E o bom é que ela vai ser bonita, né? Vai ser muito ornamental, não só quando estiver florida, mas o ano todo, porque as folhas dela é realmente muito bonita. E agora que eu já ensinei para vocês como é que se planta a orquídea Ludísia, eu vou falar para vocês onde que a gente deve cultivar ela. Essa orquídea é uma orquídea de clima quente e úmido, então ela gosta de um ambiente bastante úmido, gente. Se você mora em um local que faz bastante frio no inverno, é bom você proteger essa orquídea, porque ela não suporta geadas. Mas ela é uma orquídea que irá bem em diversos climas, tanto mais quentes quanto mais frios, é só a gente tomar esses cuidados. Ela também gosta de um ambiente bastante úmido, gente. Ela gosta sim de bastante umidade aqui no substrato,
Mas o que é mais importante, não só para essa orquídea aqui se desenvolver, como para todas as outras orquídeas, é a umidade do ar, do local que ela está sendo cultivada. Se o seu local de cultivo for muito seco, que o ar sempre está muito seco, não tem umidade, você pode molhar bem o chão desse local que você vai cultivar, né, as suas orquídeas, para que essa água que fica ali no chão fique evaporando ao longo do dia e umidificando esse ar. Assim, né, as suas orquídeas vai ter a umidade ali do local que elas são cultivadas elevada, e isso faz muito bem para o desenvolvimento de todas elas. E em que local que eu vou colocar essa orquídea, né, para ela ser cultivada? Qual a luminosidade ideal para ela? Ela não gosta de sol pleno, gente. Se pegar sol diretamente ali nas folhas o tempo todo, ela pode queimar. Eu tô aqui debaixo das árvores, ó, e agora o sol deu uma mudada de posição e tá pegando um pouco de sol aqui nela. E isso já não é o ideal para ela, gente. Ela precisa pegar o sol sempre filtrado. Ela até pode pegar um pouco de sol, mas tem que ser aquele sol do iniciozinho da manhã, ali das 7 até no máximo 8 horas da manhã, ou bem do finzinho da tarde. Isso até é bom, ajuda a estimular essa floração e ajuda ela a crescer mais bonita, mas ela não pode pegar sol forte nas folhas dela, porque senão ela queima, gente. Ela vai torrar se ela ficar no sol. Mas tem que pegar bastante claridade, porque ela também não pode ficar na sombra total. Se ela ficar em um local com muita sombra, ela vai crescer estiolada, ela vai crescer em busca da luz. Sabe aquela planta que vai crescendo, ficando fina e comprida em busca da luz? É uma planta estiolada, porque ela está precisando de mais luminosidade. Então ela gosta de muita claridade, não gosta do sol direto. O ideal para ela é uma meia sombra, ou um local que ela vai ficar quase o dia todo na sombra e vai pegar aí um pouquinho do sol do início da manhã ou do fim de tarde. E como é que a gente faz as regas dessa planta? Essa planta, apesar de gostar de muita umidade, gente, a gente tem que cuidar, porque como eu falei antes para vocês, ela tem os rizomas, né, que é essa parte gordinha aqui da planta, e ela armazena água aqui. Então ela precisa de uma rega moderada. Então a gente vai esperar esse substrato começar a secar para a gente regar novamente. Não precisa deixar secar totalmente, deixar ela ficar esturricada, porque ela gosta de bastante umidade, mas também nada de exagerar aí nas regas, senão a gente vai matar ela afogada, tá? Então uma rega moderada. Começou a secar, a gente vai e rega novamente. Vou fazer agora a primeira rega dessa orquídea aqui junto com vocês. Acabei de replantar, fiz adubação, então eu vou regar bem essa orquídea para ela ficar hidratadinha e não sentir muito esse replante. Ali na hora que eu estava plantando eu cuidei bastante, eu não quebrei raízes, não quebrei rizoma. Posso regar sem medo, que ela não vai correr risco de apodrecer. Vou molhar bem esse substrato até a água escorrer aqui por baixo do vaso. Então, vamos lá molhar essa menina bonita aqui, gente. Deixa eu controlar aqui o bico aspersor, porque eu não quero molhar as folhas e nem as flores. Essa orquídea aqui é bom que a gente evite ficar molhando muito as folhas dela, porque se ficar pegando muita água, ela pode manchar as folhas, gente. E também quando você for fazer a adubação, se você for utilizar a adubação líquida, você rega só o substrato dela. É bom que você dê preferência para esse tipo de orquídea aqui que é terrestre, para os adubos orgânicos mesmo, aqueles que eu já mostrei para vocês que eu coloquei no substrato dela. Mas se você ainda assim quer utilizar adubos líquidos, né, os químicos que a gente dissolve na água, não aplica na folhagem dela, gente, porque senão vai manchar a folhagem, e a folhagem dela é muito ornamental, né? A gente quer que ela fique sempre bonita. Então não é bom ficar aplicando produtos na folhagem dela. Rega só o substrato mesmo, se você for adubar. E se você for regar mesmo só com água, é melhor que você molhe só o substrato, não fique sempre molhando as folhas dela para ela não manchar. E fica sempre bonita assim, gente. Então vamos lá, molhar bem esse substrato. É importante que você não molhe as flores também, gente, nem folha, nem flor, porque quanto menos a gente molha uma flor, mais ela vai durar. Olha, como esse substrato ele ficou com uma boa drenagem, ó, vocês podem ver que eu estou molhando e a água já está escorrendo aqui por baixo, gente. Então é isso que um substrato que tem boa drenagem faz. Olha, a água ela passa, né, aqui pelo vaso,
Umidifica o substrato, mas ela vai embora, ela escorre toda. Não fica empoçada aqui, né? Porque se não tem essa boa drenagem, se a água fica presa aqui dentro do vaso, ela pode apodrecer as orquídeas. Então, um substrato que tem boa drenagem é primordial, gente, para o bom desenvolvimento da sua ludísia. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Deixa eu mostrar para vocês essa lindeza aqui bem de pertinho. Esse é o meu Dendrobium densiflorum. Olha que coisa linda, gente. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a cultivar essa planta. Esses cachos aqui já são os segundos, né? A segunda floração dela. Quando eu gravei aquele vídeo, ela estava com outros cachos abertos e aqueles lá já se foram. E depois ela abriu essa nova floração aqui de novo. Essa planta floresceu bastante esse ano, planta muito linda. Então, para quem ainda não assistiu o vídeo dela, vou deixar o link na descrição. E também vai estar no finalzinho aqui desse vídeo para vocês clicarem e assistirem. E olha como as orquídeas estão lindas, gente. Agora, né, primavera, época que começa tudo brotar, tudo ficar lindo. Eu amo essa época, né, época mais chuvosa. Aqui ainda tem, gente, restinho, olha só, de Dendrobium nobile. Os últimos da temporada ainda estão floridos por aqui. Esses dois roxinhos maravilhosos, olha que lindos. Os dois são iguais e deram uma floração muito bonita, bem cheiroso, gente, muito perfumado. Aqui no canal também tem vídeo ensinando a cultivar o Dendrobium nobile, o link também vai estar na descrição. Para quem não conhece o meu orquidário, é aqui que eu cultivo as minhas orquídeas debaixo das árvores que ficam na frente da minha casa. Olha só que coisa mais linda que as orquídeas estão. Aqui tem mais Dendrobium florido, deixa eu aproveitar e mostrar bem rapidinho para vocês. Olha, que coisa mais linda esse daqui. Aqui tem um outro. Olha que lindinho esse também, gente. Uma gracinha, né? Aqui tem um cor-de-rosinha. Esse aqui já tá realmente acabando já, ó, a floração. Bem perfumado esse Dendrobium aqui também, uma delícia o perfume. E o último que vai estar florido por aqui é esse daqui. Olha que delicadeza também, coisinha mais linda. Na verdade tem mais um aqui, gente, que eu já estava esquecendo. Que está plantado direto no nó de pinho, ó, direto na madeira. Olha que lindo. Tem dois iguais, esse e aquele outro ali. E aqui tem a orquídea Miltonia flavens, gente, que está terminando sua floração por aqui. Mas olha que lindeza essa orquídea. Aqui no canal também já tem vídeo dessa orquídea aqui, o link também vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua companhia, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, gente, e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!